Voltando aqui, esse é o exemplo que eu tenho de que a função não é periódica, certo? Porque como podemos ver, analisando, sai de y como menos 4, como 4, y como 4, indo até menos 3, certo? Eu me baseei no exercício de cima aqui, 3, 4, certo? Então, do menos 3, ele foi até o 3. Ele não foi até o 4. E dali ele começou uma nova função. Olha só. Aqui ele foi novamente até o 3. Ele continuaria indo até o menos 3 e até o 3 novamente. Bom, isso não é uma função periódica, porque o primeiro período da função saiu de 4 e depois foi até 3. O 4 não se repetiu desse intervalo, certo? Então, por ter só esse período de 4 até menos 3 e o resto de 3 a menos 3, então não podemos considerar como uma função periódica, se olharmos a função como um todo. Agora, se o exercício estiver pedindo para você determinar nessa função, você descobrir, onde começaria uma função periódica, aí sim varia ainda até o menos 3 e até o 3 novamente. Bom, isso não é uma função periódica, porque o primeiro período da função saiu de 4 e depois foi até 3. O 4 não se repetiu desse intervalo, certo? Então, por ter só esse período de 4 até menos 3 e o resto de 3 a menos 3, então não podemos considerar como uma função periódica, se olharmos a função como um todo. Agora, se o exercício estiver pedindo para você determinar nessa função, você descobrir, onde começaria uma função periódica, aí sim você tem a possibilidade, de cortar esse primeiro período aqui no 2, certo? Olha só. Certo? Então, daqui para trás, você desconsideraria a função como parte do período. E aí aqui, de menos 3, iria até 3, menos 3, 3, menos 3, 3. E olha só, sempre seguindo número ímpar no eixo X. Não adiantaria nada você fazer isso, sendo que aqui fosse menos 3, aqui fosse 3, e aqui fosse 6. Não adiantaria nada, porque haveria uma desregularidade no eixo X, certo? Então, você ainda assim pode ser cobrado dessa forma, com um exercício pedindo para você simplesmente mostrar onde nessa função, ele não falaria uma função periódica, onde nessa função por inteiro começaria uma função periódica, Se ele afirmasse de que nesse ponto ele iria passar pelo 9 e chegar ao menos 3. Ou seja, de que ele ia passar novamente pelo eixo X em um número ímpar e chegar até y como menos 3. Agora, se ele te desse uma função assim, você poderia, e o exercício pedisse para, a partir dessa função,
você montar uma função periódica, você poderia simplesmente terminar, né, jogando, em vez de até 3, y como sendo 3, né, você poderia, aqui com a régua, jogar y sendo 4, né? Aqui, ó, y sendo 4. E aí, novamente, você desceria, pegando o número ímpar 9 no eixo x, indo até o menos 3, certo? Então, olha só, aqui você pode ver a repetição acontecendo novamente. 4 até menos 3, passando pelo eixo x em um número ímpar, de menos 3 até 3, certo? Aí, de 3 até menos 3, de menos 3 até 4. Opa, olha só. Houve esse desenho. Nesse ponto, o desenho iria se repetir. Olha só. Ia sair daqui. Continuar o desenho, né? Iria passar pelo eixo x, um número ímpar, né? Então, vou colocar aqui, ó. Esse daqui é o 11. Então, passaria pelo ímpar até o 3, certo? Aqui, ó. A continuação pegaria o 3. E aí o desenho iria se repetir novamente até do 3 para o menos 3, do menos 3 até o 4. Então, na função anterior que a gente viu, sendo igual a k vezes 4. Porque esse k aqui representa a quantidade de vezes que você poderia multiplicar 4, ou seja, k é a quantidade de vezes que você poderia repetir essa função. Então, 0 até 4, 4 até 8, 8 até 12, 12 até 16, 16 até 20, e assim por diante. É infinito, como eu disse, né? Então, se você colocasse um número negativo aqui, ó, menos 1, aí iria menos 1 vezes 4, então até menos 4, né? Depois, até menos 8, até menos 12, e assim infinitamente, pelo x como negativo, né? E nessa função de baixo, ela é mais complicada um pouco, eu diria, porque ela possui 2 períodos, não é apenas um, que vai de 3, menos 3, 3, menos 3. Ela vai de 4 a menos 3, de menos 3 a 3, e de 3 a menos 3, e aí sim voltaria para o 4 e repetiria esse ciclo novamente. Então, nesse caso, f de x, vou colocar aqui em cima, f de x seria k vezes 8. Porque olha só, no 8 você vai ter uma iniciação
da função novamente, né? Olha só, 4, aí aqui 4 de novo. 0 até 8. Então, mais 8, você teria uma nova função, sequenciada pelo 4. Y igual a 4, certo? E assim por diante. Então, 0, 8, 16, né? 24 e por diante. E a mesma coisa vale se for a função real, infinita, positiva e negativa, que nem a de cima, seria 0, aí menos 8, menos 16, menos 24, menos 32, certo? Então, se você ainda, depois disso tudo, teve alguma dúvida, pode colocar nos comentários do vídeo que a nossa equipe, nosso grupo, vai tentar explicar para vocês, né? Então, é isso e valeu!